vida pode ser mais leve, sim. É uma alegria muito grande estar com você aqui de novo. Vamos falar sobre despertar da consciência. Esse é um assunto de extrema importância. Nosso mestre maior, Jesus, falava: a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Saber dessa verdade já é um grande passo para a consciência. Saber é o primeiro grande passo e ter a consciência de que sabemos. Olha que coisa interessante. Até que se prove o contrário, que eu particularmente acredito que não vai demorar muito tempo para que isso aconteça, nós somos os únicos seres que temos a capacidade de nos organizarmos e nos entendermos. Claro que não raras exceções, mas nós nos entendemos e trocamos ideias. Nós construímos as civilizações, nós construímos arranha-céus, aviões, naves e tudo mais. Nós temos a consciência do que nós, entre aspas, somos. Nós conseguimos saber quando nós estamos bem, conseguimos falar do que estamos sentindo, conseguimos perceber a nossa consciência e cada vez mais que nós estamos despertando para essa consciência, a nossa capacidade vai ampliando. E isso é maravilhoso. Ter a consciência da nossa consciência pode parecer um pouco paradoxal, mas nós vamos entender o que seria ter essa consciência da consciência. Vamos lá. Nós, com o passar dos anos, dos séculos, nós começamos a perceber que nós éramos os, digamos assim, os mais evoluídos do planeta Terra. Nós conseguimos, através da oralidade, desenvolver a nossa melhor forma de comunicação e conseguimos nos entender. Conseguimos construir tudo o que nós temos. Claro, com muitos desafios, com muitos desentendimentos, mas nós começamos a perceber, e isso no meu entendimento, é uma das coisas mais nobres que o ser humano é capaz de ter. Nós conseguimos ter uma consciência de que tinha uma força maior. Se você olhar nos povos mais primitivos, né, os nossos irmãos lá da caverna, daquela coisa toda, toda a evolução, existem registros, né, de milhares de anos, né, do Sol, da Lua. Esses irmãos, eles cultuavam, né, a Lua, o Sol como deuses, que de certa forma são os nossos irmãos, digamos assim, planetários, né, maiores, mais velhos. O Sol, por exemplo, é o que garante a possibilidade, garante a vida na Terra. A Lua garante o equilíbrio e ativa certos hormônios que nós precisamos, né? Além de, claro, irradiar seu magnetismo sobre os nossos corpos, sobre as nossas águas, sobre os nossos animais, influenciando, por exemplo, no nosso sistema reprodutor. Mas voltando para a consciência, nós começamos a perceber que nós éramos seres vivos, pensantes, falantes, nós podíamos nos organizar. Começamos a perceber que nós temos uma conexão com o todo, com Deus, com o Criador. Nós começamos a perceber e ter essa consciência de que nós somos frutos de uma força maior. E essa consciência, ela vai ampliando à medida que nós vamos estudando, nós vamos pesquisando. Kardec fala muito sobre isso nas suas obras. E aí, a gente começa a criar um campo de entendimento. Ter a consciência de que nós temos consciência, ou seja, eu estou presente, eu vou sentar aqui agora e vou fazer uma meditação. Eu quero sentir o meu corpo, eu quero sentir as minhas mãos, eu quero desenvolver a minha propriocepção. Isso é uma coisa extremamente maravilhosa, mas como nós temos em abundância, nós temos uma tendência a banalizar, a negligenciar. E isso é uma coisa que nós ainda temos que melhorar, né? Você e eu, todos nós. Tudo aquilo que nós temos demais, nós temos uma tendência a banalizar. Seja o nosso tempo, seja a convivência com uma pessoa que é especial. Muitas vezes aquela pessoa está ali com a gente o tempo todo e a gente nem para agradecer, nem para valorizar. Pois é. E quando aquela pessoa vai embora, aí a gente passa a valorizar? Será que você vai precisar perder alguém para poder valorizar? Eu espero que não, hein? Eu espero que depois desse vídeo você já faça a sua listinha. Eu vou mandar uma mensagem para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu marido, para o meu namorado, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu colega de trabalho, para aquela pessoa que me abriu a porta, aquela pessoa que me estendeu a mão. Enfim, por que a gente tem que perder para valorizar? Fica aqui essa observação, mas vamos avançar na consciência. Com o passar dos anos, a gente começa a entender também que nós fomos criados, né, em todo o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, nós fomos doutrinados a acreditar naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós podemos ver. A maioria de nós são assim, somos assim, né?
Se a gente parar para pensar naturalmente, existe talvez muito mais coisas que nós não enxergamos do que aquilo que nós somos capazes de ver. Se você parar agora e pensar, imagine se você tivesse uma visão além do normal, ou uma visão paranormal, sobrenatural, e você olhasse para o horizonte, você visse todas as trocas de mensagens, todos os vídeos que estão sendo trocados pelos aplicativos no dia a dia, né? Todos os canais de televisão que estão irradiando, né, emanando os seus sinais, né, enfim, de transmissão. Se nós conseguíssemos ver todas as vozes que estão circulando através do magnetismo pelas ligações telefônicas, muita coisa, você não acha? E por que nós só acreditamos naquilo que nós vemos? Nós temos que desenvolver a nossa capacidade cada vez mais, que nós desenvolvemos essa capacidade cada vez mais, de perceber que nós temos muito mais que não enxergamos do que aquilo que nós podemos ver. Tudo acontece na nossa consciência. O passado e o presente está sempre na nossa cabeça. Se você parar aqui agora e você lembrar de um passado muito legal, você pode ficar feliz, você pode se emocionar, você pode chorar, você pode ficar muito triste, ou quem sabe até com muita raiva. Se você idealizar um futuro muito luminoso, muito reluzente, porque você descobriu uma grande sacada, um grande insight da tua vida que estava faltando, aquela peça do quebra-cabeça, caramba, era isso que faltava, vou me preparar para fazer aquela viagem, porque lá eu vou encontrar o que eu busco. Eu vou fazer aquele curso que tanto vai ser interessante para mim. Eu vou buscar aquela situação. Aquela sensação que você vivenciou no presente, na sua cabeça, na sua consciência, vai te levar para frente com muita energia. É como se o passado e o futuro, né, na nossa cabeça fosse como um pêndulo que vai para frente, para o futuro, que vem para trás e que, quando ele centraliza no meio, é o presente. Os dois são importantes para a gente, o passado e o futuro, mas é no presente que tudo acontece. Eu costumo dizer que é na ponta do ponteiro, na ponta da hora, naquele minuto pontual que a realidade existe. E nós temos que ter consciência para isso também. Além de ter consciência de que tudo acontece na nossa cabeça, as emoções, se você, por exemplo, parar para fazer uma visualização, você pode construir o teu futuro. Inclusive, Einstein dizia que a imaginação é tudo, são as prévias das atrações futuras da vida. Einstein falava também que a criatividade é a inteligência se divertindo. E tanto a imaginação quanto a criatividade são consciências. Vivenciamos na nossa cabeça. Por isso que é tão importante a gente perceber que a gente nunca vai ver, por exemplo, um cachorro chorando porque alguém esqueceu o aniversário dele. Por que ele não vai chorar? Porque não tem consciência. Seu cachorro, seu gato, né, seu papagaio, seu pet deve estar tranquilamente aí na casinha dele, brincando, se divertindo ou dormindo. Ele não sabe que ele vai morrer. Ele não sabe que tem um planeta inteiro, como diz André Luiz, né? Há um mundo a ser transformado. O seu papel, ou o nosso papel, é deixá-lo melhor do que nós encontramos. O seu pet não sabe disso ainda. Talvez um dia, com o passar da evolução, ele chegue a esse estado de entendimento. Afinal de contas, somos todos viajantes, né? nesse planeta maravilhoso, nessa escala evolutiva do mineral ao arcanjo. Mas o nosso estágio requer cada vez mais consciência. E Jesus falava, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que nós possamos usar toda essa consciência para transformar a nossa vida e colocar, claro, né, esse nosso entendimento em prol do outro, em prol da vida, em prol do desenvolvimento. Melhorando inicialmente a nossa vida, melhorando sobretudo a nossa qualidade de vida, a nossa forma de ver o outro. A consciência e a consciência da consciência, ou seja, você ter a consciência e perceber a importância do desenvolvimento dessa consciência. É o grande X da questão. Perceber que nós temos que desenvolver essa capacidade de raciocinar consciente. Eu estou raciocinando, eu estou buscando soluções para os meus problemas. Eu estou buscando dentro da minha cabeça a tranquilidade para aquilo que me perturba. Seja lá quais foram os meus medos. Nós já falamos sobre isso aqui há umas semanas atrás, né? Sobre o medo. Aquele medo que nos paralisa, mas também aquele medo que nos preserva a vida. Nós temos que entender que o medo, ele é um grande amigo. Só que quando nós pesamos na dose, ele nos paralisa. Quando você tem consciência desse jogo de ilusões, e como diz o André Luiz, né?
a morte, por exemplo, é um jogo de ilusões. E fechar os olhos do corpo não define os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Até quando encontraremos todos os caminhos da evolução espiritual. E tudo isso acontece aonde? No nosso estado mental. O mundo mental é onde nós nos, digamos assim, nos encontramos. A mente, ela sobrevive à morte. Inclusive, teve um, eu não vou lembrar agora o nome, vocês me perdoem, mas é fácil de lembrar, e se alguém tiver alguma dúvida me pergunta que depois eu coloco. Teve um reitor da Universidade de São Paulo, da USP, se não me falha a memória, que ele fez uma cirurgia, ele teve uma circulação extracorpórea, né, quando ele, enfim, teve que refrigerar o cérebro dele para não sofrer nenhum dano. A cirurgia era muito complexa e depois que ele voltou, né, do coma induzido, ele relata tudo o que aconteceu e ele escreve no jornal, a Folha de São Paulo, se não me falha a memória, sugerindo que os pesquisadores da USP pesquisassem a possibilidade da mente não estar no corpo. Olha que interessante. Ou seja, é como se a mente estivesse acima. É como se, por exemplo, o cérebro fosse o celular e a mente fosse a rede. Por sinal, tem uma frase que eu gosto muito de um médico que, por sinal, é um dos meus professores, que ele diz que acreditar que as nossas ideias moram dentro da nossa cabeça é como acreditar que os atores moram dentro da televisão. Eles não moram na televisão. As ideias estão fora da nossa cabeça. Engraçado é que teve um cara que eu gosto muito, que é o René Descartes. Ele dizia que a pineal é a sede da alma no corpo. E ele também acreditava que as ideias estavam fora da nossa cabeça. E eu acredito muito nisso, porque imagina só que o seu cérebro é um equipamento. E a mente, ela é a rede. Então as ideias vêm de fora. É de fora que a gente percebe o corpo, que a gente percebe a energia. É de fora que vêm as ideias. E já existem estudos muito aprofundados falando sobre isso. Mas esse é assunto para um outro encontro nosso aqui. O que vai nos fazer levar à frente é justamente perceber que nós temos a todo momento a capacidade de gerenciar os nossos pensamentos, gerenciar os nossos sentimentos. Começar a perceber que a partir do momento que a gente desenvolve a consciência do que nós somos, nós percebemos a força gigante que nós temos, que nós podemos mudar a nossa realidade, mesmo quando o cenário externo esteja diferente do que aquilo que a gente gostaria. Por isso que no Salmo 23 fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra e da morte é um estado mental. Quantas vezes você começa a perceber que o mundo está desmoronando, emprego, enfim, várias situações acontecendo na vida financeira, emprego, trabalho, às vezes doença na família. Mas quando você se mantém, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você desenvolve essa força interna, não é que o problema vai evaporar, não vai evaporar, mas a gente tem muito mais força para poder conduzir. A gente tem muito mais sabedoria. Einstein dizia que é impossível resolver um problema financeiro com dinheiro. Primeiramente, você resolve ele mentalmente. Se você tem um problema financeiro, você tem que primeiro pensar, raciocinar, entender como você vai resolver isso. E aí depois você recorre para o método que você desenvolveu, estudou, analisou, ou a saída que você achou que deveria ter. Mas o primeiro passo é você desenvolver essa questão. E o próprio Einstein falava que é impossível resolver um problema no mesmo nível mental com que ele foi construído. Ou seja, você tem que se elevar. Meus amigos, minhas amigas, eu sempre brinco com você, por sinal ainda há pouco eu te perguntei, né? Por que você nunca viu um cachorro chorando porque alguém esqueceu o aniversário dele? Porque ele não tem consciência do que ele é. Que nós possamos desenvolver essa consciência do que nós somos. Que nós possamos desenvolver essa capacidade de gerenciar os nossos pensamentos conscientemente. E aí você me pergunta, mas Hugo, como assim gerenciar os nossos pensamentos conscientemente? Quando o momento estiver desafiador, externo, seja lá em que questão, se for uma saúde, se for uma briga, uma confusão, se for alguma coisa, enfim, financeira, ou qualquer outra situação da sua vida, ou um medo que possa estar te afligindo,
Volte para dentro, se conecte. É como se dentro da gente tivesse uma conexão com o eu superior, com o grande arquiteto, com Deus. É como se o templo que nós vamos no espaço físico, na sua igreja, no seu centro espírita, ou seja lá onde você for, é um complemento daquilo que já está dentro de você. É como se o externo fosse o que está dentro de você. Por sinal, encontraram manuscritos no Mar Morto, segundo os estudiosos, né, historiadores, eles acreditam que tem mais de 5.000 anos escrito. E tem algumas pontuações lá, grifadas, né, em papiro, e está lá escrito que o que está em cima é como quem está embaixo, o que está dentro é como que está fora. E aí lembra, assim na terra como no céu, como está lá no Pai Nosso. Será que não vale a nossa reflexão? Eu acho que sim. Para o nosso aprendizado sempre em conjunto. Vamos proferir, vamos pronunciar, vamos falar com muita paz, com muito amor, com muita convicção. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou o Filho do Criador, eu sou o próprio Criador, em estado infinitamente pequeno, mas somos. Se você olhar uma pedra gigantesca, como um monólito, ou um monolito, como queira, se você olhar aquela pedra gigantesca, olhar aquela pedrinha da praia, você vai perceber que a substância é a mesma. Claro que são proporções infinitamente maiores. Mas se existe um Deus criador maravilhoso que fez tudo isso, com tanta sabedoria, nós também somos essa pedrinha pequenininha. Nós também somos fruto dessa criação. Portanto, somos a criação. Portanto, nós somos imagem e semelhança. E não apenas imagem física, porque não dispensa essa imagem física em si, mas a imagem de tudo que representa o Divino Criador. E no meu humilde entendimento, o termo ou a palavra Criador é a que mais se aproxima de Deus. Porque se existe um Criador, existe uma criatura. Se existe uma criatura, existe um Criador. Nós somos criaturas, frutos desse Criador divino que tudo e a todos criou. Quando olhamos o Sol, as estrelas, a Lua e todo o universo com essa grandiosidade, ainda muito além da nossa capacidade de entendimento, nós percebemos que nós somos fruto dessa força maior. Mesmo que bem pequenos, bem limitadinhos, mas nós somos. Então, se um filho de urso é ursinho, um filho de gato é gatinho, um filho de cachorro é cachorrinho, o que seria um filho de Deus? Pequeno Deus. É isso que nós somos. Vamos tomar posse disso? Vamos nos empoderarmos dessa magnífica capacidade, dessa extraordinária informação? Vamos despertar a nossa consciência? Claro, isso não nos dá, digamos assim, o privilégio de ser melhor do que os nossos coleguinhas ao lado. Nós somos filhos do mesmo pai, então somos todos irmãos. E perto está o dia que nós vamos descobrir que nós fazemos parte de uma família universal, que nós somos frutos de uma força maior e que na casa do nosso Pai existem muitas moradas. E se existem muitas moradas, também existem muitos moradores. São os nossos irmãos mais velhos. Quando esse dia chegar, a humanidade vai despertar de uma forma muito acelerada para a consciência de que não vale a pena brigar. O que vale a pena é a paz, é o amor, a esperança, a alegria, a fraternidade, a caridade, o amor fraterno. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz. Diga isso para você. Moisés, quando entra naquela caverna, que ele vê aquela oliveira que tem um fogo que não a consome, ele fica encantado e ele pergunta, quem é você? E ele ouve a voz, eu sou o que sou. Quando Kardec pergunta, que é Deus? Não é o que ou quem, é que é Deus. E o Espírito de verdade responde para ele, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a inteligência suprema, se ele é o Criador e nós somos a criatura, olha que interessante. Vamos tomar posse dessa informação, você não acha? E para finalizar, eu cito aqui a frase de Jesus que diz que vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos mudar nossas vidas, encher nosso coração de esperança para ter mais força para superar os nossos desafios. Desejo a você paz e bem, paz e luz
paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e te agradeço mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço e a gente se encontra muito em breve. Até logo!